Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos a segunda lição do nosso trimestre. E esse trimestre está contemplando então Filipenses e Colossenses. Antes da gente ir para a nossa lição, eu tenho um recado rápido para você. Você sente que consome muito conteúdo cristão, mas vive pouca transformação real? A gente ouve, assiste, lê, mas tem dificuldade de criar constância, profundidade e prática. Eu estou criando uma jornada de 1 ano para caminhar com Deus com direção, com leitura guiada e acompanhamento. Na live de lançamento eu vou explicar tudo com calma. Se isso fala com você, se inscreva no link abaixo para ser avisado. Muito legal, né? Eu quero você lá. O nosso título da semana é Razões para a Ação de Graças e Oração. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua santa palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor nos guie para que possamos entender exatamente o que o Senhor quer nos dizer. É isso que pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olha só que legal o nosso verso para memorizar, que está lá em Filipenses 1:6, e diz o seguinte: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que legal, né? Que essa seja uma verdade na sua e na minha vida também. É interessante que Paulo, sempre que começava as suas cartas, ele trazia uma saudação ou também ações de graças. Isso a gente pode ver lá em Colossenses 1, versículos 2 e 3. Olha só o que diz na sua Bíblia. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Assim como Paulo, temos muitas razões para sermos gratos a Deus. E é interessante que a gente experimenta todo dia da graça de Deus que nem os anjos conseguem compreender esse milagre. Isso se aplica ao dom da paz que vem de Deus, e olha só, que nos oferece harmonia com Ele e a esperança que vem de seu amor. Nessa semana nós refletiremos sobre a oração e as ações de graças nos livros de Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer a nossa vida de oração. Então, vamos para a nossa parte de domingo, e o título é Comunhão no Evangelho. Olha só que legal. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses 1, dos versículos 3 a 8, para dar então início na nossa parte de domingo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo fundou a igreja de Filipos, e é interessante que nós conseguimos notar isso no tom que ele usa na sua carta. Embora estivesse separado por muitos quilômetros distantes dos seus amigos, ele levava essas pessoas no coração dele. Nos versos que lemos, nós conseguimos notar com precisão que ele tinha muita saudade, e é interessante que ele agradecia a Deus por eles. Outro fato interessante que a lição vai trazer aqui para nós é que aqui no verso 7, eu vou ler novamente um trecho do verso 7, para você entender que Paulo descrevia a sua prisão de modo positivo. Olha só o que diz então o verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Você vê que mesmo ele acorrentado, ele enxergava uma oportunidade de evangelizar em meio à situação que ele estava, porque ele chama ali, ele traz a expressão na defesa e confirmação do Evangelho. Para o apóstolo era essencial defender e confirmar as verdades eternas do Evangelho. Paulo se preocupava menos com o que aconteceria com ele do que com a defesa e a confirmação do Evangelho. Quer vivesse ou morresse, ele estava confiante de que Deus completaria a boa obra, que havia começado naqueles que confiam nele. Olha só que interessante o que nós lemos aqui. Ele não estava nem aí para o que ia acontecer com a vida dele. Ele estava preocupado com o Evangelho. Será que a gente consegue chegar nesse nível? É interessante que cada um de nós pode chegar sim nesse nível, se firmar na Bíblia, né? Tem um verso que
Paulo escreveu para nós lá em Romanos 14, versículo 8, que é muito interessante que essa seja a sua característica. Olha só. Então, Romanos 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando nós entendemos que o nosso lar real não é aqui nessa terra, que nós estamos só de passagem e que tudo é controlado por Deus, a gente descansa e pode viver na exata forma que Paulo vivia. Isso é muito importante da gente levar em consideração. Será que a gente está preso a bens materiais ou deposita nossa confiança em bens materiais? Então fica aí de conselho, né? A nossa principal função nesse mundo é pregar o evangelho. Tudo que você faz como estudo, trabalho, tudo isso é secular. A nossa primeira missão é então pregar o evangelho, assim como Paulo colocou como alvo de vida, né? Vamos então para a nossa parte de segunda-feira, que vai trazer o título Pedidos de Oração de Paulo. E aqui eu gostaria de indicar uma leitura para você, que é esse livro aqui, Ouse Pedir Mais. Como você viu lá no início do vídeo, nós vamos trabalhar ele durante o ano, então nós vamos, além de só estudar, a gente vai conversar, vai debater sobre o tema, e esse livro aqui é muito especial para você que quer ter uma comunhão com Deus mais íntima. Então ele é muito importante e eu peço para você que você faça parte desse projeto, que vai ser muito legal. Você vai ver a sua vida transformada depois que você vê tantas histórias que estão nesse livro aqui. Muitas pessoas acham que os milagres extraordinários só ficaram ali presos na Bíblia ou nos tempos bíblicos, mas você vai ver que não, nos nossos tempos também tem muitas histórias importantes para fortalecer a nossa fé. Então, faça parte desse projeto e adquira esse livro aqui que é muito importante, tá? Eu já li ele, ele é muito legal, por isso que eu quero incentivar você a ler também, ok? Então vamos para a continuação da nossa lição, que vai trazer então pedidos de oração de Paulo. Vamos continuar lendo então Filipenses, do capítulo 1, versículos 9 a 11. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa oração contém apenas 43 palavras no grego e descreve a preocupação de Paulo, e é interessante que ele vai desenvolver essa preocupação dele ao longo da carta. A oração de Paulo está totalmente voltada em prol dos outros, em favor da igreja e de seu bem-estar. Então vamos analisar alguns elementos dessa oração. A primeira delas é amor que aumenta mais e mais. Paulo não orou simplesmente por mais amor, mas ele orou por um amor que produzisse conhecimento, que vai além do intelectual, envolvendo uma percepção espiritual, que só pode ser adquirida pelo meio da comunhão com Cristo e de sua palavra. Então por isso que eu sempre enfatizo aqui para você fazer o ano bíblico. Nesse momento está passando aí na sua tela uma página para você baixar um arquivo do ano bíblico, para você poder fazer esse ano também. Então acesse agora para você começar o quanto antes o seu ano bíblico, ok? O segundo elemento que a gente vai ver aqui nessa oração de Paulo é o discernimento, que é a capacidade de aprovar o que é melhor, de ser puro e irrepreensível. O terceiro elemento que nós vamos estudar aqui é interessante, que traz a ideia de pureza ou sinceridade. E é interessante que no original, o termo grego significa julgado à luz do sol, transmitindo uma ideia de conduta transparente. E olha só, então, o que Ellen White vai falar no Maior Discurso de Cristo. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Que interessante, né? É importante que a gente reflita nas nossas ações se estão condizentes com essa oração de Paulo, ok? O próximo elemento é irrepreensíveis ou inculpáveis. Significa agir de uma forma a não ser obstáculo na vida dos outros, evitando palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. Muito importante, né? Nós não podemos ser pedras de tropeço, ok? E por último, justiça por meio de Cristo. Nós temos que lembrar e deixar bem claro aqui que nós não temos justiça nenhuma. A única justiça é de Cristo. E é interessante que Isaías, ele vai fazer uma comparação da nossa justiça. Isso você pode acompanhar comigo lá em Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Você tem noção do que é um trapo de imundícia? Só para você ter uma ideia do que é quando o leproso ele queria se coçar, mas ele não podia. E aí ele passava pano, trapo, naquela imundícia que ele tinha. Então, esse pano, esse trapo era chamado de trapo de imundícia. E é exatamente isso
que Isaías vai comparar a nossa justiça. Então você percebe que a nossa justiça não vale coisa alguma. A nossa justiça tem que vir de Cristo. Vamos então para a nossa parte de terça-feira que diz discernimento espiritual aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram muito tristes quando souberam do encarceramento de Paulo. O trabalho de Paulo estava muito limitado, porque ele não podia viajar, não podia ter contato com os irmãos, não podia ensinar da palavra de Deus ao redor do mundo. E também não podia fundar novas igrejas. Então, em resposta, os filipenses mandaram Epafrodito para ver como ele estava, do que ele precisava e como um conforto nessa tribulação. Então vamos continuar essa carta de Paulo aos Filipenses agora dos versículos 12 a 18 do mesmo capítulo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo, por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A reação dos filipenses a essa carta de Paulo deve ser surpreendente, porque talvez eles não esperavam essa reação de Paulo. Ele enxergava a sua própria situação com um olhar diferente. Ele via o encarceramento não como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Que foi exatamente o que nós lemos ali no fim do versículo 12, que diz assim: antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha só que interessante, será que nas nossas dificuldades a gente tem a mesma visão de Paulo? Lembram que nós lemos em 1 Coríntios 2,14? Que diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E a visão espiritual de Paulo era muito grande. Então, enquanto muitos nessa situação de Paulo só enxergariam prisão, guardas, ele enxergou oportunidades. Ele viu que aquelas pessoas também precisavam do amor de Deus. E é interessante que outra coisa que fortaleceu ele é que as algemas dele estavam influenciando outros irmãos a pregarem com mais veemência. Eu tenho certeza que Paulo recebeu essa notícia com muita felicidade, porque talvez ele não conseguia influenciar as pessoas a fazerem tudo por Cristo quando ele estava presencialmente. Mas agora preso, as algemas dele estavam influenciando as pessoas, então, a pregarem sobre Cristo. Então, que interessante, né? Uma história que talvez para você seja ruim, pode influenciar na fé das outras pessoas. Quer um exemplo? Eu e a minha família passamos por uma enchente. Talvez para muitas pessoas seja algo ruim, mas a gente viu muito a mão de Deus segurando cada evento daquele acontecimento. E essa história tem movido muitas pessoas a olharem com mais fé a Cristo. Então por isso que nós precisamos descansar em Cristo. Nós não podemos blasfemar, nós não podemos murmurar, porque se Ele está controlando a nossa vida, tá tudo certo. Vamos então para a nossa parte de quarta-feira que diz frutos do Evangelho. O relacionamento de Paulo com os colossenses era diferente da relação que ele tinha com os filipenses. Ele os incluiu entre os que não o tinham visto face a face. Isso você pode ver em Colossenses 2:1. Ainda assim, o apóstolo disse que sempre agradecia a Deus e orava por eles. Vamos então para a nossa Bíblia para ler Colossenses capítulo 1, dos versículos 3 ao 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do Espírito. Paulo reuniu as três virtudes que citou em outros textos, a fé, a esperança e o amor. Observe que Paulo não atribuiu aos colossenses o mérito dessas virtudes, mas ele agradeceu a Deus, o Pai. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo. Paulo também destacou que o Evangelho é verdadeiro porque ele se baseia na palavra da verdade. Diferentemente da palavra humana, a palavra de Deus atua eficazmente
naqueles que nela creem. A palavra do homem muda a todo tempo, mas a de Deus permanece. O mais impressionante, talvez, do que a gente pode ver aqui é a rápida expansão do Evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo vai falar que o Evangelho tinha ido a todo mundo. Nesse capítulo 1 de Colossenses, Paulo vai falar que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Olha só que impressionante, será que a gente vai conseguir fazer isso nos nossos dias? Paulo conseguiu através do poder de Deus, né? A gente aqui entende ele como uma ferramenta e Deus como o poder, ok? Vamos lá então para a nossa parte de quinta-feira que diz o poder da oração. Então eu gostaria aqui de repetir esse livro aqui espetacular que é o Ouse Pedir Mais. Ok? Então, se você quer ter uma vida de oração mais profunda, esse livro aqui é o caminho, vai te orientar demais, ok? E a gente vai estudar ele esse ano. Então, para você fazer parte, não esqueça, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos dos versículos 9 ao 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe na na luz. Paulo orou para que seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E olha só, se a gente tem buscado a Bíblia, a gente também está nesse grupo. Ele descreveu conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e entendimento espiritual. Isso me fez lembrar um verso lá de Provérbios, Provérbios 1, versículo 7. Olha só o que diz. O temor do Senhor é o princípio do saber. Nós só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus, entregamos a Ele a nossa vontade e não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Mas muitas vezes você pode se perguntar, qual é a vontade de Deus para essa situação da minha vida? E aqui a gente vai ver 4 formas de você saber exatamente a vontade de Deus. A primeira delas é a direção do Espírito Santo. Isso nós vamos ver lá em Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Sabe a voz da consciência que fica te direcionando, lembrando de você o caminho certo? Essa é a voz do Espírito de Deus, e só ouve ela quem quer buscar ela. Uma segunda fonte para você saber exatamente a vontade de Deus está lá em Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então você quer saber a vontade de Deus? Estude a palavra de Deus. Tenha um compromisso diário de ouvir o que Deus está falando através da sua palavra. E isso você pode facilmente fazer através de um ano bíblico, onde você vai trazer um cronograma para você entender ela inteira, ok? E está aqui também na nossa descrição. O terceiro ponto que nós vamos trazer aqui é que Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias que nós estamos vivendo através do espírito de profecia. E isso nós também podemos ver na Bíblia, está lá em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Esses daqui são 2 dos 6 livros que nós vamos ler esse ano, então se você quer participar desse projeto, o link vai estar aqui embaixo, tá? É importante que talvez você já tentou ler, talvez você já começou, mas quando você não tem um cronograma ou pessoas que estejam no mesmo projeto com você, é fácil desanimar. Então, por isso que eu falo para você para participar desse programa que vai ser muito legal. Ao fim desse ano, você vai ter lido 5 livros do Espírito de Profecia. Então, muito importante e muito rico para a situação em que nós vivemos. Então, os livros que nós vamos ler, só para você lembrar, é Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito e esse daqui, né, que é o Ouse Pedir Mais, tá? Então, se você quer fazer parte desse projeto, é só você se inscrever no link que está aqui na descrição. E continuando a nossa lição, a quarta fonte que nós podemos saber a vontade de Deus é através das circunstâncias providenciais. Então, nós vamos ver lá em Colossenses 4, versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual Paulo orou para que os colossenses pudessem andar de modo digno do Senhor. Isso significa viver e agir de acordo com a lei de Deus, algo que só é possível pela obra do Espírito Santo. E aí, você tem deixado o Espírito Santo agir na sua vida?
É interessante que você reflita nisso também, né? Vamos então para a nossa última parte, que é a nossa parte do estudo adicional? Tem uma frase aqui que talvez você não concorde, mas ela faz total sentido. E é interessante que às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil e não vê saída. Mas olha só o que a pena inspirada vai contar para nós. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Olha só, às vezes é difícil aceitar uma informação como essa, mas você escolheria exatamente a vida que você está vivendo. Então, se está escrito e foi inspirado por Deus, a gente acredita, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre profecia, sobre profetas, eu vou deixar aqui no card também um estudo que nós fizemos no quadro Ensinos de Jesus para você entender um pouquinho mais sobre isso. E eu fico por aqui, foi um prazer estudar a lição com você, e para você não perder as nossas próximas semanas, já se inscreva no canal, ok? Até a próxima semana!